Estamos de volta e veja agora casos de destaque julgados pelas turmas do TST. Começamos o giro de notícias pela quarta turma. Os ministros decidiram que o aviso prévio trabalhado de terceirizados dispensados ao fim do contrato não pode superar 30 dias. A empresa do segmento de call center, Algar Tecnologia e Consultoria dispensou 80 empregados devido ao fim do contrato que mantinha com a Petrobras. Em recurso de revista, o sindicato da categoria disse que a empregadora impôs aos trabalhadores o cumprimento de aviso prévio proporcional superior ao prazo de 30 dias. A exigência, segundo o sindicato, violou a Constituição da República, a Consolidação das Leis do Trabalho e a Lei 12.506 de 2011. Isso porque, para o representante dos trabalhadores, o período superior a 30 dias de aviso prévio não é aplicável aos empregados, por se tratar de uma obrigação unilateral da empregadora. O artigo 7º da Constituição Federal lista direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. De acordo com o inciso 21, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço é de no mínimo 30 dias nos termos da lei. Já a CLT, no artigo 487, diz que tanto o empregador quanto o empregado, quando sem justo motivo quiserem rescindir o contrato, deverão avisar a outra parte com a antecedência mínima de 30 dias. Como o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro negou o pedido, o Sindicato dos Trabalhadores apresentou agravo de instrumento e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. No TST, a discussão na quarta turma ficou centrada em saber se o aviso prévio proporcional é um direito exclusivo do empregado ou se há reciprocidade por parte do empregador, que poderia, assim, exigir o cumprimento de um prazo superior a 30 dias. O relator, ministro Alexandre Ramos, explicou que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que o aviso prévio proporcional, regulamentado pela Lei 12.506 de 2011, constitui direito exclusivo do empregado dispensado imotivadamente. Dessa forma, a reciprocidade na hipótese de aviso prévio restringe-se ao prazo de 30 dias previsto no artigo 487, inciso 2 da CLT, sob pena de inaceitável retrocesso no tocante à garantia mínima consagrada no artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal. Assim, por unanimidade, a quarta turma conheceu do recurso. No mérito, o colegiado deu provimento para condenar a Algar Tecnologia e Consultoria ao pagamento do período superior a 30 dias em que os empregados trabalharam durante o aviso prévio. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte foi condenada a pagar em dobro o salário de férias de um empregado. Ele recebeu com atraso o pagamento do benefício. A decisão é da sexta turma. O operador de sistemas recebeu o abono de 1/3 no prazo legal, que é de até 2 dias antes do período de descanso. Mas o salário não foi depositado com a mesma antecedência. Ao analisar a reclamação trabalhista, o juízo de primeiro grau reconheceu o direito do empregado, como previsto no artigo 137 da CLT. O dispositivo estabelece que sempre que as férias forem concedidas após o prazo, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Já no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Rio Grande do Norte, o entendimento foi outro. Ao julgar o recurso da companhia, os desembargadores consideraram que o pagamento em dobro só é devido quando as férias não são concedidas no período de 1 ano após 12 meses trabalhados. Para o TRT, não houve irregularidade por parte do empregador porque o terço constitucional foi depositado no prazo e o salário pago na data de rotina. O operador de sistemas recorreu ao TST. No julgamento do processo, o relator na sexta turma, ministro Augusto César, destacou que a antecedência do pagamento das férias tem o objetivo de dar ao empregado recursos para que ele aproveite o período de descanso com planejamento. Logo, o atraso no repasse dos valores prejudica o trabalhador. O ministro lembrou ainda que, segundo a súmula 450 do TST,
O pagamento em dobro das férias, incluindo o terço constitucional, deve ser feito ainda que o trabalhador goze do descanso no período legal. Basta que o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 da CLT. Os demais ministros da sexta turma acompanharam o entendimento do relator. A sanção, no entanto, vai incidir apenas sobre o salário, já que o terço de férias foi pago dentro do prazo. Um operador de serigrafia vai receber horas extras pela supressão do intervalo para recuperação térmica. A condenação foi restabelecida pela terceira turma. Após obter em outro processo direito ao adicional de insalubridade, o empregado entrou com uma nova ação na Justiça do Trabalho, pedindo o pagamento de horas extras. Ele alegou que a empresa não concedia um intervalo de 30 minutos a cada meia hora de atividade, apesar de a pausa estar prevista na norma regulamentadora número 15 do extinto Ministério do Trabalho. Em primeiro grau, o pedido foi aceito, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região na Paraíba teve outro entendimento. Para o regional, condenar a empresa ao pagamento das horas extras seria uma punição dupla pelo mesmo fato. Isso porque o empregador havia sido condenado ao pagamento do adicional de insalubridade pela não concessão do intervalo. O empregado então recorreu ao TST. O relator na terceira turma, ministro Alberto Bresciani, explicou que o trabalho realizado, além dos níveis de tolerância ao calor, gera o direito não apenas ao adicional de insalubridade, mas também aos intervalos para recuperação térmica. Dessa forma, a supressão dessa pausa dá direito ao pagamento de horas extras. Para o ministro, a acumulação das duas parcelas não caracteriza dupla punição, já que a exposição contínua ao agente insalubre não é afastada pelas pausas. Todos os ministros seguiram o voto do relator. Dessa forma, o empregado vai receber as horas extras pela supressão do intervalo para recuperação térmica. Eu encerro o giro de notícias pela sétima turma. A Companhia Docas do Estado de São Paulo vai ter que indenizar um guarda portuário em razão da supressão de horas extras prestadas por 8 anos. No processo, o portuário disse que desde a admissão em 2005 havia cumprido uma média mensal de 145 horas extras. Porém, em 2013, a Codesp suprimiu o pagamento dessas horas, caindo para 26. Segundo ele, a implementação do plano de cargos e salários naquele ano não reparou o prejuízo, porque o plano se estendia apenas aos empregados que não cumpriam sobrejornada. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, havia reformado a sentença que deferiu a indenização ao guarda portuário. O TRT aplicou ao caso a jurisprudência em relação à Codesp, que considera que não há direito à indenização pela supressão ou redução de horas extras habituais em decorrência da implantação do plano. O profissional recorreu da decisão. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do caso na 7ª turma, ministro Evandro Valadão, salientou que a jurisprudência do TST sedimentou a posição de que a implantação de novo plano de cargos e salários, ainda que preveja aumento salarial à categoria, não afasta a indenização prevista na súmula 291. De acordo com o dispositivo, a supressão total ou parcial de serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos 1 ano assegura ao empregado o direito à reparação. De acordo com a súmula, a indenização deve ser correspondente ao valor de 1 mês das horas suprimidas para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço acima da jornada normal. A decisão foi unânime. Quer conferir esses e outros julgamentos importantes? Então acesse o canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST.